A afirmação de que o teto de gastos só é bom para banqueiros é exatamente o oposto desta realidade. Veja só, o que é e como funciona a regra do teto de gastos que existiu. Até antes de 2017, o governo federal ele podia aumentar seus gastos para o ano seguinte, o tanto que ele quisesse, desde que ele demonstrasse que, para qualquer nova despesa que ele pretendesse criar e que fosse durar mais de 2 anos, a qual é tecnicamente chamada de despesa continuada, como aumento de salários do funcionalismo público, haveria uma fonte de receita para isso. Esse era o único freio imposto ao crescimento dos gastos do governo federal. E foi graças à lei de responsabilidade fiscal que isso aconteceu. Em tese, se o governo federal ele quisesse no ano seguinte elevar os gastos em 30%, ele poderia, desde que demonstrasse que haveria uma fonte de receita, uma entrada de dinheiro para isso. Só que essa restrição na prática foi perfeitamente contornável. Se a fonte de receita prevista acabasse não se concretizando, ou seja, não gerando a receita no volume esperado, não havia punição nenhuma. O governo federal simplesmente ele incorreria em um grande déficit orçamentário, tendo de tomar dinheiro emprestado para poder fechar as contas. Com isso, gerando consequências como a elevação dos juros e a retração dos investimentos. E pronto! A economia era afetada e nenhuma punição era aplicada. E, com efeito, era exatamente isso o que sempre acontecia. E foi então que, no final de 2016, tudo isso mudou. Uma das principais medidas aprovadas na época no governo Michel Temer foi a Emenda Constitucional número 95. Como o próprio nome indica, estabelece um limite de despesas para a União, governo federal, nos próximos 20 anos. Contando desde 2017, os gastos do governo federal devem ser calibrados com base nos gastos do ano anterior, reajustados pela inflação oficial do país, IPCA. Naquele ano, ou seja, estipula-se que não haverá crescimento real desta variável. Isso se fez necessário graças à trajetória de aumento da dívida pública e com despesas continuamente superando as receitas do governo. Algo que se intensificou a partir de 2014 no governo Dilma Rousseff. O teto impediu o Brasil de quebrar. De acordo com os dados do Tesouro Nacional e do IBGE, entre os anos de 1997 e 2015, as despesas do governo federal cresceram de 133 bilhões para 1,15 trilhão. Isso é mais do que 764% em relação ao IPCA, que subiu cerca de 230%. Isso significa que as despesas reais tomaram uma proporção considerável ao longo desse período, culminando em crescimento ininterrupto da dívida pública. E um início de trajetória de déficit primário, que, segundo a instituição fiscal independente do Senado, IFI, colocou. O teto de gastos foi instaurado para evitar que as contas públicas brasileiras entrassem em colapso. Com efeito, o teto de gastos realmente ele trouxe algum controle ao déficit do governo até o ano de 2019. Sendo que no ano de 2020, por motivos óbvios, no caso a Covid, explodiu tudo, aumentou. Sem o teto e sem responsabilidade fiscal, as taxas de juros praticadas pelo governo seriam muito maiores, pelo simples e óbvio fato de que os investidores exigiriam juros maiores para emprestar dinheiro para o governo. Porque quanto maior o risco, maior os juros exigidos. Consequentemente, os reais beneficiários com o fim do teto de gastos e seu consequente aumento de juros seriam exatamente os rentistas, tão criticados por Lula e seu grupo político. E isso não é apenas teoria, a própria empíria confirma isso. A evolução dos juros dos títulos de 10 anos do governo brasileiro
são esses juros de longo prazo que definem os juros dos empréstimos bancários e, consequentemente, afetam investimentos produtivos e emprego. Para concluir para você, é fato que, desde a introdução do teto de gastos, as expectativas sobre o Brasil ficaram mais ancoradas, possibilitando a queda dos juros e tornando mais atrativos investimentos na iniciativa privada, impulsionando o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Por isso, sempre que você ver ou ouvir políticos populistas atacando a regra do teto, lembre-se, responsabilidade fiscal importa e a regra do teto restringe o aumento do tamanho do Estado, bem como a capacidade de populismos por parte destes políticos. Por isso, foi o desespero de pedir para acabar com isto, a teto de gastos. Você entendeu? Isso que foi o que aconteceu. O atual governo federal fez isto logo que foi eleito. Ele informou ao Congresso Nacional: essa lei do teto de gastos para o meu plano de governo, ela não pode existir. E o Congresso Nacional derrubou esta lei que era maravilhosa para o povo brasileiro. Ou seja, a lei do teto de gastos tampouco foi criada, durou no governo Michel Temer e Bolsonaro. Ela já não existe mais. Agora, segura o que vem pela frente, pelas próximas décadas deste país. Aqui você assiste, aqui você aprende.